Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. O Senhor tem nos dado este dia, é um dia de milagre, é um dia que o Senhor tem nos concedido o direito de viver esse dia nessa terra. Então já está aí um motivo para você glorificar e adorar o Senhor Jesus, aleluia. E hoje, gente, que palavra maravilhosa. Hoje já de madrugada, já fui despertado pelo meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, e eu quero compartilhar essa, vamos dizer assim, essa reflexão, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Se você quiser anotar, Hebreus capítulo 12, verso 14, o que diz lá? Segui a paz com todos. Como é que é? Segui a paz com todos e a santificação. Então, não é só paz, não. Além da paz com todos, eu devo viver, lutar, para que eu tenha uma vida em pró ao Senhor Jesus, mas não só em pró ao Senhor Jesus, mas uma vida em plena, todos os dias. Aqueles momentos que a gente precisa ter uma vida em santificação. Por quê? Que se eu não entrar por este caminho, não colocar em prática o que a palavra já está dizendo aqui, a Bíblia diz aqui nesse versículo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí vem a questão aí que eu fiquei pensando, pois bem, como que você, cada um de nós, como que você deve lutar pela santidade segundo a Bíblia, segundo a palavra do Senhor? Gente, há uma santidade prática, sem a qual não veremos o Senhor. Muitos vivem, não é todos, tá? Mas muitos vivem como se isso não fosse assim. Há pessoas que se dizem ser, mas aí são os cristãos nominais, que vivem de modo tão profano, que ouvirão as terríveis palavras de Jesus. E quais são essas? Está escrito em Mateus capítulo 7 e verso de número 23. Lá diz o seguinte, quem está falando é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que ele diz? Nunca vos conheci. Meu Deus. E ele diz mais, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Isso está registrado em Mateus 7, 23. Eu quero vos chamar a atenção, porque, gente, não adianta ter dentro de um estatuto, não adianta ter dentro de uma casa de oração, aquilo que eu, quando muito jovem, ouvia dizer, aquilo que se coloca em prática é usos e costumes, e buscando criar uma separação, mas de uma forma visível, mas o invisível que está lá dentro, só Deus para tratar, corrigir e nos levar ao verdadeiro arrependimento, ter uma vida em santificação a Deus. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Então Paulo diz, por exemplo, em Romanos 8,13, Paulo diz aos crentes, aqueles que são discípulos professos, se viver de segundo a carne, meu Deus, caminhais para a morte. Olha só o que Paulo traz aqui. Se você está vivendo segundo a carne, se deleitando de acordo com as obras da carne, você terá, infelizmente, lá no final da sua história, da sua vida, quando você partir para ter uma vida eterna, essa vida eterna não será com Deus, mas será, infelizmente, o que Ele está dizendo, caminhais para a morte, a separação completa de Deus. Eu acredito que você não queira isso, eu acredito que você, na verdade, como eu, busca e luta todos os dias contra o pecado, tentando nos separar, tentando nos tirar o direito da vida eterna com Deus. Portanto, aqui há uma santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí vem a questão, gente, eu e você, nós
temos que aprender. E a Bíblia nos ensina como aprender e colocar em prática, ter uma vida, sabe, uma vida toda em santificação, em consagração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Então, é aprender a lutar pela santidade por meio da fé, na graça futura. Gente, aqui vem uma questão que eu tenho que trazer à tona. O que eu estou dizendo é que cada dia, cada momento, através desta fé, através da palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, a gente luta, a gente vence. Hoje é o dia de você lutar. Hoje é o dia de você dizer não ao pecado. Hoje é o dia de você dizer não à mentira. Hoje você pode dizer não à hipocrisia. Tantas coisas você pode dizer não por causa daquilo que, meu Deus, Deus nos deu como garantia. Eita, quando eu lembro disso, meu Deus. Deus, quando traz à tona, através do Espírito Santo, a minha mente. Quando Deus coloca algo no meu coração, me alegro. Porque eu sei que em tudo Deus está agindo a favor daqueles que Ele ama, Ele te ama. Ele te deu o direito de você conquistar algo que você não poderia conquistar com esforço, com dinheiro, com nada. Tetelestai, está consumado. Eita, Jesus deu a solução, resolveu o problema que ninguém podia resolver. O problema qual? O pecado. Então, aprender a lutar pela santidade, por meio da fé, na graça futura, é supremamente, gente, importante. Existe outra maneira, segundo a palavra, existe outra maneira de buscar a santidade. Mas muitas vezes, o que a Bíblia revela, esta busca de dizer que é santo, que é separado, muitas vezes cria uma frustração e te conduz à morte, porque a Bíblia muitas vezes não aprova algumas coisas que são feitas, dizendo, olha, eu não estou fazendo isso nesse dia, por causa deste dia, por causa desta comemoração. Enfim, está chegando em uma comemoração que se espalha para todo o Brasil, mas não tem nada a ver com essa santidade, com essa santificação que Deus pede a mim e a você. Por isso os apóstolos, já estou fechando, é uma reflexão, por isso que os apóstolos, por exemplo, nos advertem contra servir a Deus de uma outra maneira que não seja pela fé, de acordo com a palavra de Deus. Sim, eles nos advertem, está escrito na sua palavra, e ele adverte contra servir a Deus de outra maneira que não seja pela fé, em sua graça capacitadora. Meu Deus, então Pedro diz, se alguém serve, quem? Eu, você, nós, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, meu querido, quem vai ser glorificado? Deus seja glorificado por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde está isso? Anote, 1 Pedro capítulo 4, verso 11. E Paulo ainda traz algo profundo para mim e para você. E ele diz o seguinte, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Romanos 15, 18. E em 1 Coríntios 15, 10, então, olha o que ele traz. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, falando dos apóstolos, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu Jesus, que palavra linda. Momento após momento, saiba disso, por favor, guarde no seu coração. Momento após momento, a graça, meu querido, é dada para nos capacitar a fazer toda boa obra que Deus nos dá, nos envia como queris ou nos designa. Eita Jesus, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, meu Jesus, a fim de que
tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, segundo os Coríntios capítulo 9. Fecho dizendo: a luta, meu querido, servo de Deus, escolhida de Deus, meus nobres amigos, pessoas de Deus, a luta pelas boas obras é uma luta para crer nesta graça futura, e tem nome, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Ele, a Jesus, todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Ao Senhor Jesus eu digo: Senhor, obrigado por este dia, obrigado pela graça que o Senhor tem nos dado. Não é por mim, não é pelo meu esforço, não é pela minha inteligência, mas é pela tua graça. O Senhor tem nos dado o direito de viver esse dia. Então eu desejo que hoje, algo sobrenatural da parte de Deus, o milagre, a cura, a libertação, a renovação, a salvação, alcance a você e a toda a sua família. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa e tire aquela pessoa que tanto você vem orando do lamaçal do pecado. Por quê? Porque a sua graça nos basta. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui, Fazenda Rio Grande, daqui da Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Deus te abençoe. Shalom!